somente Cristo, somente a graça. Como funciona o plano da salvação? Efésios 2, versos 8, 9, Romanos 3, versos 23, 24, 6, verso 23, 5, versos 8 a 10. Deus oferece a salvação como um domingo. O Espírito Santo nos leva a aceitar pela fé o que Cristo ofereceu por meio de sua morte na cruz do Calvário. Jesus, o Divino Filho de Deus, ofereceu sua vida perfeita para expiar nossos pecados. A justiça divina exige obediência. A vida perfeita de Cristo está no lugar de nossa imperfeição. A lei que quebramos nos condena à morte eterna. Por nossas escolhas pecaminosas, ficamos aquém do ideal de Deus. Sozinhos, não podemos atender às exigências de Deus. Merecemos a morte. Mas há boas notícias: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 23. É um dom imerecido. Se fosse pelas obras, nós a conquistaríamos. Se há uma verdade no Evangelho, é que não obtemos a salvação por nossas obras. Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram Cristo, e ele somente, como fonte de salvação. Foi então que Lutero começou a pregar a mensagem da graça salvadora de Cristo. Multidões se reuniram para ouvir suas mensagens sinceras e transformadoras. Suas palavras eram como um copo de água fria no deserto estéril da vida das pessoas. O povo tinha sido algemado pelas tradições da igreja medieval e escravizado com rituais antigos que não ofereciam vida espiritual. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração, e vidas foram transformadas. Ao ler o Novo Testamento, Lutero comoveu-se com a bondade divina. Ficou surpreso com o desejo de Deus de salvar toda a humanidade. A visão popular ensinada pelos líderes da igreja era que a salvação era uma combinação de obra humana com obra divina. Lutero descobriu que a morte de Cristo na cruz era suficiente para todos. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fossemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele, o desejado de todas as nações. Página 14. Se a salvação é a obra de Deus, que papel as boas obras desempenham na vida cristã? Como afirmar a importância das boas obras sem torná-las o fundamento da esperança? No jardim do Getsêmani, Cristo sofreu em lugar do homem, e a natureza humana do Filho de Deus vacilou sob o terrível horror da culpa do pecado, até que de seus pálidos e trêmulos lábios arrancou-se o angustioso brado: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Mas se não há outro meio pelo qual se possa realizar a salvação do homem caído, então não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, verso 39. A natureza humana teria ali, naquele mesmo momento, morrido sob o horror do senso do pecado, se um anjo do céu não o tivesse fortalecido para suportar a agonia. O poder que infligiu justiça retributiva ao substituto e fiador do ser humano foi o poder que susteve e encorajou o sofredor sob o tremendo peso da ira que devia haver caído sobre o mundo de pecado. Cristo estava sofrendo a morte que havia sido sentenciada aos transgressores da lei de Deus. O dom de Deus é a vida eterna. O Senhor deseja que todos os que recebem sua graça confiem inteiramente nele. Recomenda que exerçamos pura e singela fé confiando nele, sem perguntar qual será a recompensa que receberemos. Devemos trabalhar entusiasticamente no seu serviço, demonstrando que temos plena confiança de que ele julgará com justiça. No relato da cena do juízo, ao ser dada a recompensa aos justos e proferida a condenação dos ímpios, os justos são representados perguntando o que fizeram para receberem essa recompensa. No entanto, eles nutriam uma fé duradoura em Cristo. Encheram-se de seu espírito, e sem esforço consciente realizaram para Cristo, na pessoa de seus santos, os serviços que trazem segura recompensa. Mas o seu motivo ao trabalhar não era receber compensação. Consideravam a mais elevada honra poderem trabalhar como Cristo trabalhou. O que fizeram foi feito por amor a Cristo e aos semelhantes. E aquele que se identificou com a humanidade sofredora considerou esses atos de compaixão e amor como tendo sido feitos a ele mesmo. Exaltai, ó, 25 de novembro. Pela veste nupcial, é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão.
Foi dado à igreja vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Apocalipse 19, verso 8, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, verso 27. A Escritura diz que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, verso 8. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é, pela fé, comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Essas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Parábolas de Jesus, páginas 182, 183.